uma pessoinha aí embaixo. Saio daqui ou continuo? Pode ser. Retornamos, doutor. Retornamos. Problemas técnicos. Sempre acontece. Problemas. Acontece. Doutor, então... O senhor estava perguntando... Então, o senhor estava me perguntando... Isso. Não, na verdade, eu estava aguardando o senhor terminar de fazer a sua apresentação. Sim, eu já terminei, doutor. Então, especialista em Direito Público e Controle Externo, mestre em Direito Constitucional pela UFRJ, colaborador da FDF aqui de Franca, Faculdade de Direito de Franca, né, e advogando aqui em Franca. Muito bom. Bom, então eu sou advogado, sou especialista em Direito Público pela Universidade Caxias do Sul, recentemente mestre pela Universidade 9 de Julho, né? Tive minha linha de pesquisa e concentração aí, a corrupção como violação aos direitos humanos. Fui secretário de Negócios Jurídicos por 2 anos da Prefeitura de Franca, advoguei também para o Magazine Luiza durante 6 anos. E é isso, hoje eu advogo na área aqui do direito público relacionado ao meio empresarial, né? Todas as necessidades da empresa relacionada ao direito público. Doutor, então, mas sem demora, sem delongas, vamos entrar um pouco aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre a Lei Rouanet, as suas primeiras considerações aí. Nós temos aí uma polêmica, né, doutor, que girou em torno aí do Gustavo Lima, em torno do Zé Neto, né, de todas essas questões de investigações pelo Ministério Público, prefeituras cancelando contratos milionários com esses artistas. E aí veio à tona a Lei Rouanet, que vem carregada de uma polarização, de uma questão política, né, e visões aí, a mídia também em cima, falando sobre talvez aquilo que não conhece profundamente. Então hoje nós estamos aqui com o doutor para poder falar um pouco, né, discutir um pouco com quem conhece do assunto. Então eu gostaria que o senhor fizesse aí suas primeiras considerações. Então, doutor Murilo, a Lei Rouanet, como ela ficou conhecida, é a Lei 8.313 de 91. E essa lei ela foi criada ali no período do governo de Collor, né, Fernando Collor de Mello, que é para promover, incentivar a cultura nacional. Então, a lei ela traz um rol de possibilidades de investimento nessa área cultural. E aí entenda-se como cultura, né, toda a produção artística, seja ela teatral, cênica, musical, inclusive, né, músicas tidas de determinados segmentos, como o segmento gospel. O que eu tenho a falar inicialmente acerca dessa celeuma, dessa confusão em relação à Lei Rouanet, é que, a partir de 2018, e aí a gente enxerga esses 2 períodos muito bem, eu vou trazer dados que são considerados ali, dados que justificam a aplicação da Lei Rouanet, mas até 2018, essa lei era aplicada, né, e não se tinha ali nenhuma discussão acerca da Lei Rouanet. E de 2018 para cá, né, a gente tem tido narrativas, né, a colocação de narrativas que não condizem com a Lei Rouanet. Por que eu estou dizendo isso? E eu faço essa separação. Até 2018, 91, até 2018 e de 2018 para cá. A própria lei, ela diz, né, que o investimento, os recursos destinados a essa promoção da cultura, ou de acesso à cultura, como direito fundamental que está previsto na Constituição Federal, ela deve ser promovida pelo Estado em parceria com a iniciativa privada. Como é que isso vai acontecer efetivamente, né? E aí a gente tem algumas narrativas que dizem
Ah, a gente vai investir em cultura, vai investir em artistas e saúde e educação. Né? A gente sempre coloca, a gente sempre ouve essa discussão em relação à saúde, educação, investimento público e tal, né? Para justificar a não aplicação da Lei Rouanet. Dados da USP, da Faculdade de Economia da USP, ele traz um dado em 2018 que é bastante significativo. Toda vez que há o investimento em cultura, né, seja pela iniciativa pública, seja pela iniciativa privada, há um retorno para os cofres públicos, né, de cerca de 59%, né, de acima do investimento. Isso quer dizer que se o setor, seja público ou privado, investir em cultura, a cada R$ 1 investido, você tem de retorno 59 centavos. Então, você tem de retorno R$ 1,59, descontando aí o investimento. E isso são dados de 2018, né, cujo orçamento estava sendo executado, o orçamento do Ministério da Cultura, até então Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial da Cultura. Então, todo o orçamento que foi destinado para a cultura, e aí eu vou explicar, esse orçamento ele é composto por recursos do Tesouro Nacional, por resíduos de contratos anteriores que não foram aplicados ou que o projeto não teve andamento e teve que haver devolução, houve devolução ali de recurso, foi investido em 2018 31 bilhões de reais em cultura, né? Isso envolvendo ali Tesouro Nacional, o que a gente chama de remanescente de contratos que não foram executados, enfim, teve algum problema nesse contrato, mas a questão da renúncia fiscal. Então, 31 bilhões foram investidos. De retorno financeiro só para a União, e aí eu estou falando de 1,59% ou 59% de acréscimo para a União, houve ali cerca de 18 bilhões e meio de retorno financeiro em relação a tributos. Professor, como é que isso acontece, doutor Murilo? O artista, né, ele precisa apresentar um projeto ao Ministério da Cultura ou à Secretaria Especial da Cultura, e a Secretaria hoje precisa analisar esse projeto e dizer se aprova ou não aprova. Isso não quer dizer que a Secretaria vai dar dinheiro, entregar dinheiro na mão do artista. Isso não acontece. Na verdade, a Secretaria autoriza o artista captar esses recursos junto à iniciativa privada. Exato. Ao autorizar a captação desse recurso, ao mesmo tempo que ela autoriza, o artista, então, tem que ir para o mercado, né, para a iniciativa privada, buscar essa iniciativa, e a iniciativa privada ela pode fazer, bancar esse projeto de duas formas, ou através de doação, ou através de patrocínio. De qualquer das situações, né, a gente cai na lei do imposto de renda, do abatimento do imposto de renda. E é nessa questão, né, do investimento à cultura que a União, ao autorizar, através da Secretaria Especial, a captação de recursos, aquele que dá o dinheiro para a promoção do artista, né, ou do show, ou do espetáculo, e etc., ele tem ali a possibilidade de abater um percentual no imposto de renda, no seu imposto de renda. E aí cai na regra geral da lei lá do imposto de renda, né, que a gente não deduz tudo, a gente só deduz uma parte do investimento. É essa dedução do investimento que a gente chama de renúncia fiscal. Mas, por exemplo, se o Estado brasileiro renunciou, né, ao imposto de renda em torno de 31 bilhões de reais somente em 2018, porque esses percentuais caem de 2018 para cá, em contrapartida, ela arrecadou só no setor de cultura, só no investimento, cerca de 59 bilhões de reais, tendo um acréscimo ali
de cerca de 18 bilhões de reais. Então não há prejuízo. Essa guerra de narrativas impostas pelo governo, imposta ali pelo governo atual, ela não se sustenta diante da realidade da lei Rouanet. E detalhe, doutor Murilo, a lei ela fala que a concentração de investimento ele deve priorizar a proporcionalidade. Então, por exemplo, se você tem um segmento, vamos colocar o teatro, não é todo projeto que é aprovado. Então, a gente tem, né, dentro dessa lei, a possibilidade de a gente de se autorizar a captação de recursos por grandes artistas, e aí ela não deve, a lei não concentra o investimento em grandes artistas, né, a autorização ali da renúncia fiscal para grandes artistas, mas ela também não prioriza somente o pequeno artista, né, que é uma outra discussão. Por exemplo, por que então Ivete Sangalo, e aí mais recentemente a questão da Anitta, apesar da Anitta dizer que nunca foi beneficiária da Lei Rouanet, né, mas dizem o contrário, né, por que que Anitta e grandes artistas são beneficiários da Lei Rouanet? Como eu disse, né, a iniciativa privada ela pode ceder recursos através de doações ou patrocínio. Para a iniciativa privada, é muito melhor patrocinar. Porque dentro do projeto que é apresentado à Secretaria Especial da Cultura, né, dentro desse projeto, o artista tem que demonstrar a quantidade de empregos diretos e indiretos que ele vai produzir com o investimento. Então, ao dizer que vai contratar trabalhadores, e aí são trabalhadores nacionais ou que morem aqui no Brasil, submetidos à legislação trabalhista brasileira. Então, você faz ali um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso da economia, porque quanto mais geração de emprego, mais consumo, e o senhor que trabalha nessa área sabe que a nossa arrecadação é lastreada basicamente na tributação do consumo, né? Então, você tem ali a arrecadação de tributos diretos pelo empregador e pelo empregado, mais consumo, fazendo gerar a economia. Então, aquele percentual de 59% a mais do investimento, ela é tida justamente no momento que se contrata, no momento que se paga a tributação, no momento do consumo, e isso a gente está contando apenas com a tributação a nível federal. Então, essa guerra de narrativas não se sustenta diante da realidade do retorno, né? Porque aí o Estado ele dá com uma mão, ele autoriza e aí abre mão de tributos, o que seria uma crítica, mas na ponta ele é recompensado, né? Retorna tudo novamente para o Estado e ainda com um acréscimo que só em 2018 de 18 bilhões e meio de reais. Esses dados a gente consegue no site da Faculdade de Economia da USP, que é uma faculdade reconhecida no Brasil e no mundo, né, e que tem ali garantias de ser verossímil aqueles dados ali postos. Então, o que a gente vê como guerra cultural, marxismo cultural, é a alienação de gente que não enxerga a realidade brasileira, essa realidade plural, e que pode ser, né, ali explorada em conjunto com a iniciativa privada, justamente para a geração de emprego e renda, como é o caso do turismo. Eu sou do Nordeste, eu sou baiano, mas já morei em Sergipe. O turismo emprega muita gente. E as manifestações culturais fazem parte desse roteiro turístico, né? Então, por que não priorizar a cultura? Por que não priorizar esse investimento como política pública de geração de emprego e renda? E ainda por cima, aproveitar para ter uma janela ali, né? Uma outra mão recolhendo tributos tão necessários e tão escassos nos dias atuais. Muito bom, doutor. E ainda para complementar, né, essa eu concordo com todas as palavras que o doutor disse, né, que o senhor explanou aqui para nós, e as pessoas têm que entender, né,
e ser menos alienadas nesse sentido pela mídia, por aqueles que não conhecem bem da lei, que é muito mais seguro a contratação via patrocínio pela Lei Rouanet do que até mesmo a contratação por parte do poder público de forma direta. Porque essa é uma Sim, forma, né, pela Lei Rouanet, patrocinando esses projetos, levando cultura e artistas que talvez a cidade, a região, não teria condição, suporte, uma economia suficiente para levar um artista desse porte para aquela região. Então é muito importante, né? Às vezes até me perguntaram hoje ainda, né? Nossa, mas a Lei Rouanet diminuiu o pagamento de pessoas, né? O poder público está pagando lá. Na verdade, tem que desmistificar essa situação e entender que, na verdade, quem vai escolher, então, os artistas, né? E o tipo de cultura para tal região, ao fim e ao cabo, podemos dizer, é os empresários. Porque sim, ao artista ir lá conseguir, depois de ter passado todo aquele critério, que é rigorosíssimo critério da Secretaria Especial de Cultura, né, para ser aprovado o projeto e aprovado uma determinada quantia, né, para que se vá atrás e consiga o patrocínio. É a empresa que vai fazer a sua doação ali, que vai fazer a sua destinação de até 6% lá do seu imposto para esse fim, para esse projeto específico, ela que vai decidir se ela vai querer patrocinar ou não, né, essa questão. Primeiro tem que ter essa aprovação, né, pela secretaria e depois cabe aí ao artista conseguir esses patrocínios. Então, assim, é muito mais seguro do ponto de vista da transparência, do ponto de vista de bons projetos, de pessoas qualificadas, né, para fazer a análise desse projeto que está sendo apresentado pela Lei Rouanet, do que, por exemplo, prefeituras, né? sim. Nós temos aí, até teve uma discussão, não sei se o senhor acompanhou, de uma das contratações que foi anulada pelo Poder Judiciário, aí o Ministério Público entrou com uma medida contra um município, determinado município, porque o cachê do artista que estava sendo contratado diretamente não tem nada a ver com a Lei Rouanet. O município estava fazendo aniversário aí de Uhum. 100 anos, sei lá, 50 anos, não sei, e foi e contratou um artista para pagar R$ 1 milhão. Só que esse orçamento para aquele município, né, esse pagamento é muito alto em vista à arrecadação do município. Né? Então, É, que forma que o município contratou isso? As pessoas qualificadas, como que foi feito? Foi, né, se contrata por dispensa de licitação, porque, né, é um artista renomado e tudo, mas compromete o orçamento da cidade, querendo ou não. Né? é, aham. Doutor Murilo, eu tenho um canal no YouTube, né? Professor Ricardo Rocha, o Legalize Action. E lá eu fiz uma análise em relação a isso. Então, eu disse aqui logo no início da minha fala que a gente tem guerra de narrativas aqui no Brasil, né? E a gente tenta ganhar muitas vezes a nossa narrativa no grito. E o senhor falou da questão da confusão que se deu, né, ali inicialmente entre o Zé Neto e a Anitta, né, dois artistas, né, ninguém discute aqui o renome desses artistas. Você pode até não gostar, mas enfim, são artistas conhecidos nacionalmente e no caso da Anitta, internacionalmente. E eu falo que a gente está sofrendo, né, de uma esquizofrenia coletiva aqui no Brasil. Em 2018, ainda na campanha eleitoral, e eu sou professor de Direito Constitucional, eu dizia, né, que o presidente da República ele estendia o telhado de vidro quando ele trazia para o seu telhado, o telhado de vidro dele, quando ele trazia para o debate político, né, questões das quais ele desconhecia e que eram facilmente derrubadas por argumentos como a questão da Lei Rouanet. E aí o senhor falou, por exemplo, dos critérios rigorosos para a autorização da captação do recurso. Mas não é só isso. O problema não é só captar. Se o artista consegue captar, ele tem metas estabelecidas no próprio projeto, geração de emprego e renda e tal, que ele precisa demonstrar na prestação de contas.
sob pena dele ter que devolver o dinheiro à União da renúncia fiscal concedida. Caso que ficou conhecido não tem muito tempo, mas é só fazer uma busca na internet, o caso da Cláudia Leite, que teve que devolver, não me lembro agora, 1 milhão ou foram 2 milhões de reais, que ela foi autorizada a captar, captou, não conseguiu prestar contas do projeto e ela teve que devolver a renúncia fiscal. De qualquer forma, a União não perde em hipótese alguma com a renúncia fiscal, porque na ponta, na prestação de contas, ela tem que devolver. Né? E aí ficou conhecido o caso da Cláudia Leite, né, da cantora Cláudia Leite, que ela não conseguiu prestar contas e aí teve que devolver a renúncia fiscal. Com o patrocinador, ela se vira lá com o patrocínio, tem como ajustar isso de forma privada. Agora, quando a gente, né, tem um segmento da sociedade de artistas, que são os sertanejos, criticando o uso da Lei Rouanet, né, que tem todos esses critérios, e são critérios, como o senhor mesmo disse, são critérios muito são estabelecidos e muito rígidos para o cumprimento ali de quando autorizado fazer a captação e prestação de contas. Na ponta, né, e aí por que esse embate entre a Anitta, o Zé Neto e o Gustavo Lima? Porque eles criticaram a Anitta, só que eles tinham telhado de vidro. Tudo bem, eu não estou dizendo aqui, doutor, que ao contratar o artista, ele coloca preço no seu show. Né? E aí eu não vou criminalizar. É como eu disse num vídeo que eu produzi no meu canal. A gente não pode criminalizar o artista. Ele está ali vendendo o seu trabalho. Né? Existem mecanismos de controle, mecanismos de prestação de contas que devem ser efetivados. Agora, no caso do artista, da contratação direta, né, pela prefeitura, esses critérios são afrouxados, né? Então, há ali apenas a conveniência e a oportunidade do gestor público, né? O artista colocou seu preço, é que nem a gente, doutor. A gente, ao ser contratado, a gente diz quais são os nossos honorários. Quer dizer, o cliente tem liberdade de contratar a gente ou não, né? Então, assim é o artista. Então, ele coloca seu preço e o gestor público contrata ou não. A questão é que essas contratações, elas não se dão pela 8.313/91, né? Então, a lei Rouanet, elas se dão pela Lei Geral de Licitações e Contratos, né? E aí essa questão da inexigibilidade de contratação e a dispensa, né, mais especificamente a dispensa de licitação para contratar o artista, quer dizer, fica ali ao critério do gestor público pagar ou não o cachê que o artista pede. E o artista não tem que comprovar nada, ele só tem que ir lá fazer sua hora de show, né, cumprir a sua obrigação contratual. E o município, então, bancar o pagamento, né, pela prestação do serviço. O grande questionamento que a gente vê, e aí eu disse, não se pode criminalizar o artista. E estava, né, e a gente está polarizado, tanto à direita quanto à esquerda, principalmente aí o meio de campo, tentando criminalizar o artista, o Gustavo Lima, o Zé Neto, a Anitta e tal. Só que é aquilo telhado de vidro. Né? Criticaram tanto quem usa a Lei Rouanet com critérios tão rígidos e utilizando-se de prefeituras que não têm o mínimo, né, a mínima condição de contratar, por exemplo, o Gustavo Lima, por R$ 1 milhão. Eu não estou dizendo que o show dele não vale R$ 1 milhão. Né? Para quem gosta, pode até valer mais. Né? Mas a gente está lidando com recurso público. Né? E é justamente, né, para quem não sabe, eu que venho da administração pública, né, muitos gestores no passado se enrolaram com essa contratação de artistas porque era um meio de você fazer caixa 2. Né? Então não é o artista, lembrando, não é o artista que vai lá na prefeitura
oferecer seu serviço? Geralmente é um empresário que o representa, uma empresa que o representa, e o artista não está ali lidando com essas negociações. Não estou dizendo que acontece isso hoje, o que aconteceu nos shows do Gustavo Lima, né? Ou do Zé Neto, ou de qualquer outro artista. Mas eu estou dizendo que serviam justamente por conta da dispensa, né? Dessa inexigibilidade de licitação, serviam justamente para você fazer caixa 2, acertava ali o cachê com o empresário, com a empresa que representa o artista vai estar recebendo o seu valor, vai lá, presta o serviço e está tudo certo. Agora, o que ficou acertado, aí é essa questão, né, que não fica muito exposta, não é publicizada, né, aí é onde mora o problema. Em relação à questão de anular os shows, né, não foram por ilegalidades. Né? É bom que a gente diga e que aqui nem eu, nem o senhor, né, a gente está acusando ninguém de ilegalidade. Esse show, mesmo o Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, na verdade, é que os municípios onde houve a contratação, né, não tinham lastro financeiro, não tinham estrutura para fazer aquele tipo de contratação. Né? Por exemplo, o senhor cita R$ 1 milhão um município, aqui em Minas Gerais, R$ 1 milhão era muito maior do que a despesa com a saúde, né? No momento de pandemia que a gente vive, né? Viveu e ainda está vivendo esse momento de pandemia. Então, na verdade, essas anulações ou a suspensão das contratações se deu pura e simplesmente ali com base na moralidade pública, né, do artigo 37, o princípio da moralidade pública, né, ou se você forçar mais um pouquinho, na eficiência do gasto público. Se justifica, não, mas um show de Gustavo Lima vai movimentar a economia. Mas será se tem um retorno econômico de R$ 1 milhão para os cofres do município, através ali dos tributos municipais? Não tem. Né? Então, o que é que justifica você gastar isso? Então, é nesse sentido que a gente discutiu e, infelizmente, professor, eu agradeço até pelo convite, né, e tentar esclarecer aqui para o maior número possível de pessoas, né? Infelizmente, a gente fica nessa guerra de narrativas que não aprofunda o tema, não toca na ferida, né? Não toca especificamente naquilo que é necessário tocar para esclarecer a população brasileira. Né? E aí a gente fica nesse debate superficial do nós contra eles e não chega a um resultado útil, né? Que é realmente levar o conhecimento para a população brasileira. Exatamente. Mas, doutor, eu tenho uma convicção de que essa confusão ela interessa a alguém. Né? Com Isso certeza. é usado como uma política, né? Ou melhor, um desvirtuamento da boa política, porque isso engrandece nomes, né? Enfim. E até nessa perspectiva, doutor, isso que o senhor disse é fundamental. Os municípios que estão tendo aí, né, medidas liminares, suspendendo contrato com artistas, enfim, de 99% que eu pesquisei, que eu procurei saber, né, nenhuma delas foi pela Lei Rouanet. Não. 100% delas que houve foi essa pela medida que suspendeu foram por contratações diretas por município e que vamos deixar claro, ela não é ilícita. Ela não é ilícita, ela é imoral. E por ser imoral, ela fere um princípio da administração pública e por essa razão as medidas liminares, né, os contratos estão sendo cancelados. Por mais que o artista, eu como o senhor, né, somos contratados para uma prestação de serviço, não temos, entre aspas, nada com isso, mas na condição de cidadão, nós temos um compromisso com a moralidade. Né, com a coisa pública, né, com aquilo que é do poder público. Então, nós temos, sim, não a obrigação como os gestores públicos, mas na condição de cidadão, nós temos que ter esse compromisso de entender que o município não tem estrutura econômica para sustentar
enfim, uma contratação desse porte, desse nível. E isso não tem nada a ver, isso que o senhor disse é brilhante, né? Isso não tem nada a ver com o nome, quem é o artista. Muito pelo Não, contrário, nós estamos lidando aqui com a coisa pública em primeiro lugar, com o dinheiro público em primeiro lugar, com aquilo que é prioridade, né? E nós não estamos dizendo que a cultura não seja prioridade. E por isso que existe a Lei Rouanet. Para esses municípios que não têm a condição e a estrutura, a Lei Rouanet, além de proporcionar um procedimento mais adequado, mais transparente, mais seguro, com profissionais do poder público mais preparado, tanto para fazer a análise prévia para aprovar e depois na fiscalização, o senhor bem disse isso, né? Mas também para proporcionar para esses municípios um direito que é um direito constitucional, que é o direito ao acesso à cultura. Né? sim. Porque um município pequeno não pode ter acesso a um artista desse porte? Então tem o direito sim. Como? Proporcionado pela Lei Rouanet, que é tão criticada por pessoas que não conhecem, na verdade, profundamente a lei. Aliás, desafio até se leram a lei, né? Se procuraram. Na verdade, fica sempre ouvindo de pessoas a quem interessa politicamente. E uma outra questão, doutor, né? Pela Lei Rouanet, é proibido que o artista faça qualquer ali pronunciamento referente à política, né, ao governo, Sim. enfim, existe uma fiscalização em cima disso. Já a contratação promovida pelo poder público municipal, né, por dispensa de licitação, sempre exige a figura do prefeito ali, né, nós trouxemos aqui para nossa cidade, nós contratamos, nós buscamos, nós fazemos, né, o melhor sempre. Então, assim, esse prefeito é o prefeito da cultura, né? É o prefeito que está buscando aqui o desenvolvimento da cidade. Então, sempre existe esse argumento que interessa. Então, é necessário separar o joio do trigo. Né? Nós não podemos colocar a Lei Rouanet nessa posição, sendo que ela é um instrumento aí. E mesmo ainda com essas considerações, doutor, eu gostaria até de falar de alguns dados aqui, né, que eu busquei, de uma crítica, eu gostaria até que o senhor falasse um pouco delas, né? Houve Uhum. uma crítica muito grande do Circo de Soleil, está recebendo aí mais de 10 milhões de reais, né, para desenvolver os projetos deles no Brasil. Né? E aí existe uma crítica, né, nesse sentido, de que o Circo de Soleil ele é estrangeiro, ele é internacional, ele não é do Brasil. Então nós estamos fomentando uma cultura que não é do Brasil e tal. Enfim, estamos investindo numa situação que, em tese, pelo discurso, pela narrativa dessa crítica, que não teria retorno. Né? Mas existe uma outra questão aí que aí é passível de críticas, né? O MC Guimê conseguiu um projeto para fazer o seu DVD, né? 500 mil reais para fazer o seu DVD. E aí se questionou, mas espera aí, né? Ele não teria condições de subsidiar esse DVD, né? Porque ele, né, é um artista, enfim, tem a sua remuneração. Luan Santana recebeu 4 milhões de reais da Lei Rouanet para poder fazer alguns shows aí em uma turnê. Então, o senhor percebe que essa narrativa, o Luan Santana recebeu 4 milhões para fazer show. Foi assim que eu peguei a manchete, foi assim que eu peguei nas mídias. Mas, na verdade, não é que ele recebeu 4 milhões para fazer show onde ele queria, onde ele pensava, né? A captação desses recursos, houve um projeto, aprovou um projeto para determinada região, né? E esse projeto foi desenvolvido e o artista foi contratado e foi lá e fez o show. Né? Sim. Não é bem essa questão que ele recebeu 4 milhões e ele falou, agora eu vou fazer show. Né? Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas questões. Pronto. O que o senhor pensa sobre isso? Vamos lá. A questão do Circo de Soleil, né? É um circo estrangeiro, né? É uma empresa estrangeira. E a Lei Rouanet, ela prevê também investimento em cultura internacional. Para que nós brasileiros, por exemplo, a esmagadora maioria dos brasileiros não tem condições de visitar o Circo de Soleil em qualquer outro país do mundo. Uma pequena parcela do Brasil, dos brasileiros, consegue fazer isso. Então há uma previsão na Lei Rouanet que diz que pode haver, como é que diz, esse tipo de investimento em cultura estrangeira. É questionável, doutor Murilo? Sim, é questionável. Mas a própria lei ela traz alguns gatilhos do tipo, né?
você tem que conceder, você se submete à legislação brasileira. Então, idoso não paga, estudantes têm meia entrada, né, e é uma empresa privada. Né? A partir do momento que se autorizou a captação, ela tem que se submeter à legislação brasileira. Então, estudante paga meia, idoso não paga. Ela tem que ter um percentual, se não me falha a memória, de 20% de gratuidade em todos os shows. Então, não. E isso ela tem que prestar contas. É questionável os 10 milhões de reais. Será se a gente consegue, mesmo entregando 50%, né, metade, a meia, né, a meia entrada, idoso não pagando, ou mesmo o percentual de 20%? Será se a gente consegue atingir ali os 10 milhões? Isso aí tem que fazer o cálculo para a gente saber. Eu acredito que não. Mas como existe um direito que é acessar a cultura e não deixa de ser cultura, porque o Circo du Soleil traz ali a cultura, né? Tem vários artistas do mundo todo, inclusive brasileiros, né? Então é questionável nesse sentido, mas do ponto de vista do resultado final, sim, né? Estaria justificado pelo acesso à cultura. Em relação a MC Guimê, que o senhor falou, e mesmo o Luan Santana, é aquela questão. Foi autorizado a captação. Muitas vezes, e aí só dando um passo atrás, a quem interessa essa narrativa, né? Alguém se capitaliza politicamente com essa narrativa, né? Isso é fato. Alguém ganha com esse tipo de narrativa. Agora, né? Quem perde efetivamente é o povo brasileiro. Porque poderia estar se utilizando desses mecanismos de concessão de crédito, né, com renúncia fiscal, por exemplo, ou mesmo ali saindo dos cofres do Tesouro Nacional, porque a gente fica nessa guerra de narrativas. O Luan Santana não recebeu 4 milhões do governo, né? O MC Guimê não recebeu 500 mil. Eles foram autorizados a fazer a captação e vão ter que prestar contas, né? Então, a questão da produção do DVD, o audiovisual, isso aí está previsto na lei, né? Então, não é de se estranhar. A gente estranha porque sempre tem aquela comparação, deveria estar investindo em educação e saúde, em segurança, e aí está dando para artista rico. Lembrando que há um retorno financeiro para os cofres da União houve a renúncia fiscal através do imposto de renda, mas há, através de outros tributos, com a geração de emprego e renda, consumo, esse retorno para os cofres públicos. Agora, o que interessa muitas vezes, e aí a mídia tem uma responsabilidade muito grande, é que esse tipo de reportagem, muitas vezes sensacionalista, induz o leitor desavisado, né, a uma conclusão equivocada acerca do aspecto ali da Lei Rouanet. Eu costumo brincar com os meus alunos, doutor Murilo, que eles não devem ser papagaios de pirata. E aí eles ficam assim, meio assim, o que é papagaio de pirata? Aquele que se limita apenas a reproduzir o que ouve. A gente tem que ter uma análise crítica. A Lei Rouanet deve ter 20 e poucos artigos, 20 artigos, se não me falha a memória. Né? Não é uma lei grande, não é uma lei extensa como o Código Civil, Processo Civil. É uma lei que qualquer pessoa pode acessar agora através, né, de uma busca rápida no Google e verificar as condições da Lei Rouanet. Vai ver que todas essas condições que eu estou falando aqui tá lá. E aproveita, se quer aprofundar o tema, olha 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações, Lei Geral de Licitações e Contratos, e por que uma precisa prestar contas e a outra, por dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação, não precisa prestar conta. Aí fica essa guerra de narrativas, que muitas vezes é uma guerra hipócrita, as pessoas têm telhado de vidro, e aí a oportunidade não faltou, por exemplo, para a Anitta, que foi acusada de usar a Lei Rouanet, e se tivesse usado, né, ali com todo o critério estabelecido na Lei Rouanet, e o Cristiano ou o Gustavo Lima com o telhado de vidro. E aí volta a dizer, não porque eles quiseram ou porque eles foram
e fizeram algo ilegal? É porque é imoral mesmo. Quando você olha de fora, né, com tantas necessidades, há uma falta de transparência, moralidade nessa questão das contratações diretas. Excelente. E, doutor, eu ainda tenho aqui, eu fiz um breve resumo da lei, desses critérios que o senhor disse, Uhum. e para demonstrar aqui, para facilitar para os nossos, para as pessoas que estão assistindo aí, que vão assistir daqui para frente, eu fiz um breve resumo para entender, e para fazer uma diferenciação entre a contratação pela Lei Rouanet e a contratação pela dispensa de licitação. A dispensa de licitação é muito simples a exigência. Sim. Paga e canta. Essa é a Só. exigência. Não tem outra. É. Presta o serviço e paga. Não, se ele, né, se o artista paga imposto, não paga, se teve contratação, se não teve, se teve estrutura, se não teve, enfim. Isso não interessa ao poder público quando é uma contratação direta, né? Simplesmente faz o pagamento e aí cada um, né, paga e recebe o que contratou. Já na Lei Rouanet, esses critérios que o senhor disse, eu fiz um resumo, mas sem prejuízo do senhor poder complementar e poder fazer os apontamentos, tá? São 6 critérios que a lei estabelece. O primeiro é a capacidade técnica. Nesse projeto, é necessário que o artista apresente ali que ele tem condições técnicas e que ele oferece algo na cultura, né, uma prestação de serviços na cultura, com a capacidade técnica compatível com o trabalho que ele pretende prestar. Então, o projeto é esse e eu tenho condições, uma capacidade técnica de atender. A suficiência de informações, que é o segundo ponto, seria a forma que isso vai se dar. Todas as informações relacionadas a esse projeto, ele tem que ser apresentado, né, de forma preliminar. Para dar entrada na Secretaria Especial de Cultura, ele já tem que estar muito bem estabelecido, muito bem projetado. O terceiro ponto seria uma estratégia de ação. Ele tem que demonstrar como que vai ser a execução desse projeto em mínimos passos. Então, como que vai se dar primeiro contratação, montagem, o que vai ter de iluminação, o que não vai ter, quanto tempo, quem vai envolver, quais os profissionais que vão envolver, uma estimativa de economia, né? Quais e quantos profissionais, né? Quais e quantos profissionais, porque ele tem que demonstrar nesse momento a questão da geração de emprego e renda. Quantos empregos diretos e indiretos? Diretos e indiretos, por estimativa, tudo Por estimativa. E isso depois, não adianta também fazer um projeto lindo lá para fazer essa aprovação e depois você prestar conta totalmente divergente com o projeto que foi apresentado. Não vai ser aprovado. Vai ter que devolver o recurso. Vai ter que devolver o recurso, exatamente. Um quarto aspecto é a pertinência do projeto. Por que esse projeto ele tem uma importância nacional? Por que o poder público tem que se envolver nessa questão? Então, quando se fala aí, né, do Circo de Solé, quando se fala aí do MC Guimê, a análise do projeto, eu até fiz questão de dar uma pesquisada, uma estudada um pouco mais a fundo, é que por mais que R$500 mil num DVD a gente fica meio assim, né? Mas o investimento que foi feito, ele foi feito basicamente para os profissionais, que isso tem um retorno social, de empregabilidade, né? Um retorno social muito maior do que o propriamente econômico. Mas teve o econômico, porque teve um estudo que foi apresentado. Só um adendo, doutor Murilo. Eu me recordo que no governo Dilma, e eu estava acompanhando isso de perto, a Dilma Rousseff reconheceu o funk, né, num dos projetos para a destinação de valores ali, da possibilidade de captação de valores para a cultura. Eu me recordo que a Dilma Rousseff reconheceu a questão do funk do Rio de Janeiro. E eu me recordo também que na época que ela sofreu diversas críticas por reconhecer o funk como cultura, como possibilidade ali de captação de recursos para investimento em cultura. E as pessoas diziam assim, ué, mas funk é cultura? Sim, é representação, é a manifestação de uma parcela da população, né? E ela fez o certo. Acredito eu que ela fez o certo, né? Tem gente que diverge, mas eu acredito que ela fez o certo. Porque se a lei não, ela traz um rol exemplificativo, né? Então
qualquer manifestação cultural, em tese, tem direito de receber, ou de, pelo menos, apresentar o projeto e tentar ali a aprovação. Mas interessa a alguém também, professor, o seguinte, não é porque eu não gosto de funk, eu não reconheço, aí porque eu não gosto, eu não reconheço, né? Porque fere isso, isso. E aí a gente não pode cair como operadores do direito, né? Que busca a justiça, né? Ter esse tipo de preconceito, esse tipo de preconceito mesmo, né? Estipulado e determinante, que aí é típico de um regime autoritário. Eu não vou escolher isso, né, para as pessoas. Eu posso escolher isso para a minha vida pessoal, mas não posso me negar a reconhecer isso que é um meio de cultura, é um meio que existe no Brasil. Né? Então, né? Mas continuando, então, a pertinência do projeto, né, tem que ser apresentado já no projeto inicial, tem que ser demonstrado ali o porquê que esse projeto cultural ele é pertinente, ele é necessário para a região, para o desenvolvimento daquele projeto, seja artístico, né, de show, teatral, enfim, qual é o desenvolvimento. Um quinto ponto, a acessibilidade do projeto para deficientes, né, para idosos, enfim, para estudantes. Tem que ser um projeto acessível do ponto de vista da acessibilidade constitucional, né, e uma compatibilidade de custos. Então não pode ser uma coisa assim, não, até mesmo, né, mesmo considerando um artista com cachê de R$1 milhão e o outro de R$100 mil, para desenvolver aquele projeto tem que ter uma compatibilidade desses custos, né? Então, claro, isso vai ser valorado, mas, por exemplo, a aprovação do projeto nem sempre, doutor, o senhor vai dizer melhor que eu, nem sempre é do valor pedido. Né? Se pede R$1 milhão e a Secretaria de Cultura libera 800 mil, 500 mil, e não é que ela libera em dinheiro, libera a captação desse recurso. Nós temos que reforçar nesse sentido. A Secretaria ela pode negar, né, não aprovar, ela pode aprovar fazendo ajustes, principalmente nessa questão da compatibilidade, ou ela pode aprovar na sua integralidade. Então, isso é do poder público. Ela pode pedir que faça ajustes no projeto, apontar erros. Isso faz parte, né, da fiscalização e do controle por parte da administração pública, que na ponta vai ter renúncia fiscal, que na ponta vai renunciar a um recurso público, né, que ao entrar nos cofres públicos, ali é recurso público, é dinheiro nosso. Então tem toda essa preocupação. E é importante quando o senhor fala, né, que os projetos, quando o senhor falou que não deve haver ali nenhuma linha doutrinária, nenhuma linha ali vinculante, né, vinculando aquele projeto, seja à direita, à esquerda, ao centro, não se vê pelo menos na análise, o critério é objetivo. A lei é muito objetiva. Né? E você não pode se utilizar desses critérios subjetivos. Né? Então, eu não acredito que o funk seja cultura, então eu não vou aprovar. Né? Porque esse projeto é mais de esquerda ou é mais de direita, eu não vou aprovar, né? E do ponto de vista político. Então, os critérios são objetivos e não cabem esse tipo de discricionariedade ou de liberalidade de quem está analisando esse tipo de projeto. Ou pelo menos não deveria, né? Ou pelo menos não deveria. Exatamente. Muito bom, doutor Ricardo. Eu fico muito feliz, uma satisfação muito grande poder conversar com o senhor, tá? Nesse momento aí, de esclarecer dúvidas, levar informação de quem conhece, de quem tem autoridade no assunto, né? Eu acho que a gente já pode caminhar aqui para o encerramento. Foi um prazer, eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades para tratar de assuntos tão relevantes e levar informação precisa, né, coesa mesmo para a sociedade. Eu tenho um projeto, doutor Murilo, de formação continuada do cidadão, né, do ponto de vista político, não é da politicagem, mas do ponto de vista político. E eu acho que nós, operadores do direito, temos essa responsabilidade com a sociedade.
Então, é como eu disse, eu tenho um canal no YouTube, Professor Ricardo Rocha, e lá eu faço esse tipo de análise apartidária, eu não tomo partido de A ou B, eu faço uma análise crítica. Cada um vai receber aquela análise e fazer seus próprios julgamentos a partir daquilo que acredita. Mas o nosso papel a gente faz. Então, eu quero agradecer aqui pelo convite, pela agência Neon aqui em Franca, que gentilmente nos cedeu espaço para a gente estar conversando. Quero agradecer o senhor pelo convite. Estou à disposição, né? Meu contato, eu já passei meu contato. Se o senhor precisar de alguma coisa, se precisar que a gente converse, volte a conversar outros assuntos, eu estou à disposição. Tá bom? Muito legal. Quero agradecer e quero registrar também, mais uma vez, minha satisfação, minha alegria de estar junto com a Leão Produtora, né? Todos os meninos da produtora, o Igor, enfim, não vou falar o nome de todo mundo para não esquecer, mas que tem feito um trabalho fantástico, né, de promover esse encontro e um momento de muita informação e conhecimento. Doutor, muito prazer conhecer o senhor, uma satisfação Prazer foi meu aqui também, e logo vamos nos falar novamente. Com certeza. Grande abraço, Forte doutor. abraço para o senhor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.